Graças a Deus. Pai do Senhor, queridos irmãos, vamos ler um texto bíblico. Estamos em pé, vamos ler a palavra. Abra comigo o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos e meditar um pouquinho sobre este texto, aquilo que Deus colocou em nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, vamos ler versículos 25 a 32, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém. Podeis assentar, irmãos. Texto que tem tocado ao nosso coração, e no momento do louvor e também na fala do pastor William, nós pensamos sobre o amor do Pai e o cuidado que o Pai tem para conosco. Nos colocamos todos na posição de irmãos e devemos agir com sabedoria e amor também para com os nossos irmãos. Vocês conhecem esta passagem, um texto muito conhecido. Neste capítulo fala sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e esse texto especial do filho pródigo. Um momento que o jovem toma a decisão e vai para longe da casa do pai. Tem as suas circunstâncias, não vamos entrar no mérito aqui. Teve as dificuldades, desperdiçou o dinheiro. Seu irmão diz que ele gastou com meretrizes, não sabemos ao certo. O fato é que ele passou por dificuldades e ele sai de cena por um certo tempo. E eu quero, junto com você nesta noite, pensar um pouquinho sobre a posição do filho mais velho. O filho mais novo, nós entendemos racionalmente que ele estava errado. Desde a sua primeira decisão de afastar-se do pai, de pedir a sua herança, de gastar com as coisas que são desta terra, entendemos que ele realmente errou. O detalhe é que o pai está com o coração sempre aberto para perdoar. Mas vamos analisar a posição do filho mais velho, como ele estava vivendo, como estava talvez o seu coração, a sua mente. Vamos conjecturar um pouco e talvez nos identificarmos com ele em algumas situações. Nós gostamos de receber o abraço do pai e isso é maravilhoso, mas às vezes nós estamos somente focando nisso, esquecendo do nosso irmão que está ao nosso lado. Quando nós lemos as 3 parábolas do capítulo de número 15, nós vemos que sempre há um despertamento para ir em busca daquele objeto ou aquela coisa perdida. O pastor foi em busca da ovelha, a mulher acendeu a candeia e varreu a casa. Mas quando chega no momento do filho pródigo, parece que ninguém vai atrás deste filho que está afastado, que está perdido da casa do pai. Parece que o anseio do próprio pai em amor pelo seu filho não é correspondido pelo seu irmão mais velho e pelas pessoas que compõem aquela casa abençoada. Talvez o pai, nas suas preocupações diárias, no seu dia a dia, talvez ele tenha exclamado o quanto ele tinha saudade daquele filho que estava distante. Assim como ele fala conosco em muitos cultos, mas às vezes o ouvido está tapado e, como o filho mais velho, não ouvimos isso.
não estamos dispostos a ir em busca daquele filho que está errado. O filho mais velho considerava o seu irmão mais novo como alguém errante, alguém que não merecia a misericórdia e o perdão do pai ou da própria família. Portanto, os apelos do pai, os incentivos do pai eram praticamente ignorados. Não tem um relato aqui no texto de que alguém tenha saído e ido em busca deste filho mais novo. Pelo comentário que o filho mais velho faz quando ele está falando com seu pai, irado, no versículo 29, ele dá a entender que ele sabia mais ou menos o paradeiro do filho mais novo, mas em nenhum momento diz que ele resolveu ir em busca do filho mais novo. Sabe que às vezes o Senhor nos permite saber o paradeiro de tantos filhos errantes por aí, mas se nós não nos deixarmos ser tocados pelo Espírito Santo, tomarmos uma decisão de irmos em busca deste filho que está perdido, talvez a obra demore mais para ser concretizada. O pai estava preocupado, estava com saudade, estava aguardando ansiosamente por aquele filho, e ele estava disposto a dar o perdão, mas o seu clamor, o seu amor não estava sendo ouvido. Nenhum filho, nenhum servo foi atrás daquele perdido. Parece que não foi empregado custos, dinheiro, esforços para ir encontrar esse filho. Talvez o Senhor esteja hoje falando para nós: onde está o meu filho que estava aqui ao teu lado? Onde está aquele filho que tropeçou, realmente falhou, ele errou na caminhada, mas é meu filho? E o filho mais velho precisa assumir essa responsabilidade de ir em busca para trazê-lo de volta. A palavra diz em João 10:10 que Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. Então, embora os filhos mais velhos ou o filho mais velho da parábola não tenha ido, Jesus veio. E ele veio para dar vida a todos, independente se estava longe, distante, parecia não haver mais salvação. Jesus veio. E é esse o exemplo que nós devemos seguir. Embora nós racionalmente consideramos determinadas pessoas, determinados pecadores indignos do amor, indignos do esforço, mas a Bíblia nos ensina a irmos em busca. Assim como a ovelha perdida, alguém foi em busca dela. Assim como a dracma perdida, alguém procurou vasculhando a casa. Também o filho pródigo, é o momento de nós irmos atrás dele e encontrá-lo, independente se esteja chorando, esteja sofrendo, esteja sujo e precise ser trabalhado, mas precisamos ir atrás dele. É isso que o Evangelho nos ensina. Não podemos deixar de dar ouvidos à voz do Pai. Quando o Pai está falando, que está sentindo saudade, quando o Espírito Santo toca os nossos corações para lembrarmos de alguém que estava aqui no nosso meio, precisamos dar ouvidos a esta voz e ir em busca do filho mais novo. Quando nós analisamos a trajetória ou como as coisas estavam funcionando naquela casa, a saída do filho mais novo trouxe provavelmente alguns transtornos, mas com a passada deste processo, parece que as coisas voltaram à normalidade. Dá a entender que o filho mais velho acostumou-se com as tarefas da sua fazenda, com as tarefas, as atividades que haviam ali. Se nós observarmos hoje filhos mais velhos que começam a acostumar-se com as tarefas do cotidiano de dentro da casa, e às vezes até envolve-se em determinado ativismo que causa até mesmo um remorso ou uma contrariedade no seu coração. Quando ele vem falar com o pai no versículo de número 29, ele diz assim: eu te sirvo há tantos anos, não transgredi os mandamentos, e você não me deu um cabrito para me alegrar. Ou seja, ele está trazendo aquele seu ativismo, aquele seu esforço, não como algo voluntário e natural, mas trazendo aquilo como um peso que ele se acostumou.
Independente se ele desenvolvia bem aquelas tarefas, se ele fazia de maneira satisfatória ou não, mas no seu coração estava sendo um peso, estava sendo algo que ele não fazia de bom grado. Ele fazia esperando somente algo em troca. Então, mesmo com o afastamento do filho mais novo, agora o filho mais velho dentro da sua casa, ele acostuma-se com as tarefas da fazenda. Ele começa a focar os seus olhares somente ali naquelas 4 paredes, podemos dizer, ou naquele cercadinho. E ele foca somente ali naquelas tarefas. Não sei se talvez até ele brigava, se desentendia com os servos por causa de algumas tarefas e funções. O fato é que ele estava se acostumando somente com aquela localidade. E o anseio do coração do pai é que talvez ele deixasse uma daquelas tarefas de lado e fosse em busca do seu irmão que havia se afastado, que havia se perdido. Não adiantava ele se envolver de tal maneira num ativismo, pois o amor do pai é o mesmo. O amor não iria aumentar ou diminuir. É claro que agrada ao pai as tarefas que são desenvolvidas, mas precisa alcançar uma voluntariedade, fazer aquilo com o coração. Este filho mais velho envolveu-se nas atividades, mas talvez ele não estava verdadeiramente comprometido com a subsistência e o futuro daquela casa, o futuro daquela família. Não sei se no coração dele começou a ser gerado um certo sentimento de meritocracia, achando que era digno de aplausos do pai, achando que era digno mais do que o seu irmão, porque isso é a mente natural e racional da gente. Nós estamos corretos, então aquele que errou merece menos, mas no coração e na mente do pai era diferente. Talvez ele começou a desenvolver isso, e olha como ele está nervoso. Eu nunca transgredi, eu segui os mandamentos, eu estou servindo há tantos anos, e agora eu não estou ganhando presente, e esse que estava perdido ganha um presente. Ele não merece e eu mereço. Olha como a mentalidade do mundo estava tomando a mente e o coração deste filho, estava gerando nele uma contrariedade, um ódio para com o seu irmão e para com as atitudes do pai, a ponto de ele vociferar contra o pai e odiar o seu irmão. Meu Deus, que Deus nos guarde de seguirmos o exemplo deste filho mais velho, pois a Bíblia traz exemplos que nós podemos imitar, que nós podemos seguir. Segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A nossa militância, o nosso trabalho, o nosso esforço é em prol das coisas eternas e não as coisas desta vida, para nosso próprio mérito, mas para a glória do Pai. Aí sim, João 15,16 diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Não é mérito nosso, não é porque nós somos bons em não tomar determinadas decisões como o filho pródigo, o filho mais novo, mas é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é porque ele tem nos protegido, é porque ele tem derramado da sua bênção sobre nós. A riqueza que o filho mais velho estava compartilhando vinha da parte do pai, não era mérito da própria conquista dele, não era ele, era o pai. Como nós precisamos entender esta mentalidade de que o pai nos ama por igual a todos nós, e Ele derrama da sua bênção por igual, por inteiro e sem medidas. Ele nos escolheu e nos nomeou para darmos frutos permanentes, frutos que não são corroídos, frutos que não morrem, para que nós possamos pedir e receber. Não sei se ele chegou a pedir, né? Ele diz que nunca ganhou um cabrito para se alegrar, mas é provável que ele nunca tenha pedido. Criou um certo rancor, uma certa mágoa, mas ele não tinha diálogo com o pai.
Ele envolvia-se nas tarefas, mas o coração estava longe. Como ele precisava ter um diálogo e entender o coração do Pai. Como nós às vezes precisamos pedir que o Senhor transforme o nosso coração para ser igual ao dele, para que possamos amar o nosso irmão, mesmo aquele que erra, aquele que falha, aquele que entristece. João 5,30 diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, porque o meu juízo é justo. Não busco a minha vontade, busco a vontade do Pai que me enviou. Jesus falando que ele buscava a vontade do Senhor. É momento, é tempo de nós fazermos a vontade do Senhor. Eu sei que todos nós estamos nos esforçando. E devemos continuar cada vez mais nos esforçando para cumprir os desígnios do Pai. A gente vê, ouve, percebe e ora também pedindo: Senhor, que possamos estar no centro da Tua vontade, que possamos entender a Tua visão e continuar seguindo no caminho que Tu tens escolhido e dirigido. Precisamos entender o coração do Pai e dar ouvidos à Sua voz. Precisamos, na verdade, atender o seu chamado. Não simplesmente se acostume com as tarefas da casa, não faça as tarefas como um peso, mas alcance um coração voluntário de fazer aquilo pelo amor à família, por amor ao Pai eterno. Este filho mais velho, então, ele não dava ouvidos ao clamor ou aos clamores do pai, o anseio do pai. Ele se acostumou com as tarefas, com o ativismo. Ele ignorou e talvez até esqueceu do seu irmão. Quando ele vem falar com o pai reclamando, no versículo 28, 29, ele diz: este teu filho, como quem diz, versículo 30, não é meu irmão, é este teu filho. Ele está se desassociando, ele ignorou a tal ponto de ele esquecer-se desta pessoa. Ele não estava mais preocupado com a sua vida, não estava mais preocupado se ele estava em problemas, se o dinheiro tinha acabado, se ele tinha vícios, se ele ainda tinha amigos. Não estava mais nem aí. Não estava preocupado se ele estava caminhando rumo ao céu ou ao inferno. Ele tinha apagado da sua mente aquela pessoa. Como é necessário, às vezes, o Espírito Santo nos lembrar determinadas pessoas que, às vezes, vão sendo esquecidas por nós. A nossa mentalidade vai apagando e vamos deixando de lado. E, dali a pouco, o coração não pulsa mais. Alguém que até derramamos lágrimas, em determinado momento deixamos de orar e vamos esquecendo. E não sabemos como está. Alguém que talvez o Senhor tinha nos responsabilizado como irmãos mais velhos, de amarmos, abraçarmos e cuidarmos, e agora temos esquecido. Este irmão mais velho esqueceu-se do seu irmão, ignorou a tal ponto de não se lembrar mais. Mas em Lucas 19:10 fala de Jesus dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você já tem ouvido louvores, mensagens que diz que Deus não se esqueceu. E a palavra confirma dizendo que pode uma mãe vir a esquecer-se do seu filho, mas o Senhor não esquece. Assim como Ele não esquece de mim e de você que estamos aqui hoje, Ele não esquece daquele que está lá na sarjeta, que está lá num ambiente estragado, um ambiente ruim, que está talvez num leito de hospital, que está talvez hoje predisposto a tomar uma decisão ruim. O Senhor não esquece dele. E esse mesmo Espírito que pode visitá-lo lá, pode despertar o nosso coração aqui para irmos atrás desta pessoa, porque o Senhor não esquece. Isso nos conforta, mas também nos responsabiliza. Isso nos alegra em saber que o Senhor não esquece de nós, mas também desperta o nosso olhar para vermos se nós não estamos esquecendo daqueles que estavam na caminhada conosco e hoje pode que não estão mais. Este filho mais velho da parábola, ele não estava disposto a gastar nenhum centavo da herança. Ele ficou bravo pela morte do bezerro cevado. Ele ficou bravo com os presentes que o pai deu. Ou seja, ele não queria que fosse tirado nada. A herança já estava dividida desde o início da parábola.
na maneira que Jesus vai contando, foi dividido lá nos versículos 13, 14 mais ou menos. Aqui nós estamos no versículo 30 e ele está nervoso, porque ele não estava disposto a gastar, não estava disposto a perder o tempo do pai. Parece um certo ciúme mal direcionado. Ele não queria gastar com o irmão, mas ele também não sabia desfrutar da herança. Ele estava ali no meio, somente ralando, trabalhando, e não sabia festejar. Os banquetes preparados pelo pai, ele não estava participando. Ele não estava sabendo desfrutar e trazer os seus amigos para a festa que estava preparada. Quantos amigos temos convidados para participar do banquete que está preparado diante da nossa presença? Podemos desfrutar da presença, da comunhão com o Pai. Ele não estava disposto a gastar 1 centavo sequer, não queria perder a sua herança, porque considerava algo propriedade dele. Na verdade, talvez a sua perspectiva deixou de ser de filho e tornou ou veio a ser de servo. Ele se via como um escravo na casa do pai, e não mais um filho que poderia desfrutar de tantas bênçãos, de tantas operações de maravilhas que haviam ali. Mas ele não queria que isso fosse empregado sobre ou para o irmão mais novo. Não queria investir o seu tempo, não queria investir o seu dinheiro, não queria que o pai abraçasse, queria que o pai julgasse como justo juiz. Ao tempo, ao momento correto, à justiça divina que não falha, mas ao amor que cobre uma multidão de pecados, há a misericórdia que ultrapassa tudo que nós erramos e que outros erram. O amor do Senhor cobre todas essas coisas. Este filho precisava seguir o exemplo do seu pai. O pai respondeu para ele: meu filho, é justo que nos alegremos com o irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Você sabe que quando um pecador se arrepende, a palavra nos instrui, nos ensina que há uma grande festa. É justo nós nos alegrarmos também aqui entre os irmãos. Aquele filho não queria. O pai disse: é justo que nós matemos o bezerro, façamos um grande banquete. Mas aquele filho estava receoso, ele não queria ver os louros, a festa por causa daquele irmão. Ele estava ressentido porque a festa não tinha sido para ele. É justo seguirmos a orientação do pai, mesmo como os demais servos da fazenda. Pegar a melhor roupa, vestir o irmão que estava em farrapos, pegar o anel, colocar na mão, pegar as alpargatas, as sandálias e colocar no seu pé. É justo nós cumprirmos o que o Senhor manda. Se Ele mandou fazer, dar o abraço, não retenha, vai e abraça, vai e recebe no corpo de Cristo. Este filho não queria, ele queria que ele fosse deixado de lado, que ele fosse escravizado, que ele passasse o sofrimento como o filho mais velho também tinha sofrido, na perspectiva dele. Não, vamos abraçar como Jesus, como o Senhor abraça. Apocalipse 1:5 diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora aqui começa a nós entendermos que o exemplo deste filho mais velho não é o exemplo para nós seguirmos. O exemplo que nós devemos seguirmos é deste que eu citei aqui, registrado em Apocalipse: Jesus Cristo, o primogênito. Ele é o filho mais velho que dá o exemplo total. Se você ler em Colossenses capítulo 1, ou melhor, Romanos 8:29, diz assim: o que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se este filho mais velho da parábola não dá um bom exemplo, Jesus, como primogênito entre muitos irmãos, nos dá o exemplo sem discussões, sem dúvidas, sem argumentação. Ele dá o exemplo completo e perfeito de como um filho deve agir. Sendo unigênito do Pai, colocou-se na posição
de servo, morreu sobre a cruz, levou os nossos pecados, subjugou-se a si mesmo para ir atrás dos irmãos que estavam perdidos. O filho mais velho da parábola, ele nem considerava mais aquela pessoa como seu irmão. Talvez ele até desfrutava estar perto do pai, estar junto com o pai, desfrutar da companhia. Talvez até ele tenha aproveitado sim uma festa, mas ele não se preocupava com o que estava longe. Mas Jesus não. Jesus absteve-se da sua glória e veio sofrer para achar aquele que estava desgarrado. Jesus deu o exemplo que não há discussões. Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo, entendendo essa perspectiva, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É este exemplo de irmandade, de comunhão que nós devemos seguir, o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo daquele que não teve por precioso sua vida, seu poderio, sua glória, mas subjugou-se, humilhou-se, absteve-se da presença do Pai. No momento da cruz que ele diz que: Pai, por que me abandonaste? O pecado pesando sobre si causa uma separação, um pouco de separação foi experimentada ali. Ele submeteu-se a isso, estar um pouco distante, mas em Isaías diz que ele não se arrependeu. Quando viu o fruto do seu sacrifício tendo efeito, ele não se arrependeu. Este é o exemplo que nós temos de filho perfeito, de filho mais velho, de primogênito entre muitos irmãos. Este irmão veio atrás, este irmão se esforçou, este irmão entendendo junto com o pai a necessidade de que alguém morresse pelos pecados daquele pródigo. E este pródigo era eu, este pródigo era você, mas ele veio para restaurar a comunhão que se havia perdido, ele veio para purificar o pecado, o desperdício que havia acontecido. Ele veio, ele atendeu a este clamor para que nós pudéssemos ter vida em abundância. O filho mais velho da parábola não se envolveu com o filho mais novo, ele enrolou-se com as coisas desta terra. O filho que veio do céu, ele não se envolveu com as coisas deste mundo, ele cumpriu a vontade perfeita do Pai, ele não se enrolou, mesmo quando a multidão julgava, pressionava, perseguia, ele não se entregou e ele cumpriu o seu desígnio. Mesmo quando Satanás o tentou, ofereceu, fez pressão, ele não se entregou e ele cumpriu o desígnio. E esse desígnio foi cumprido de braços abertos na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que eu e você fôssemos reconciliados com ele, mas também para que aqueles que estão lá fora fossem reconciliados com o Pai. Quantos há que outrora estavam caminhando aqui junto conosco e agora encontram-se na posição do filho mais novo, o filho pródigo, talvez longe, pensando em voltar, pensando se haverá uma chance, conjecturando e planejando a frase que ele vai chegar aqui para falar com Deus. E ele esquece que os braços do Senhor estão abertos para o seu retorno. Basta que eu e você alcancemos, levemos a Ele esta palavra de que há esperança, de que a casa do Pai ainda está aberta para Ele voltar, e que os irmãos também o abraçarão e caminharão junto com Ele, não o rejeitarão, não o empurrarão para fora, não o julgarão. Precisamos seguir o exemplo do Filho perfeito, unigênito, primogênito entre muitos irmãos. Este filho mais velho não entregou somente bens e posses, ele entregou a sua vida. É esse que nós devemos. Ele mesmo disse que nós devíamos seguir os seus ensinamentos, o seu exemplo. Vamos seguir. Por mais difícil que possa, eu creio que nesta noite o Espírito Santo vai falando conosco e fazendo-nos observar
a nossa própria trajetória, se em algumas situações temos agido e pensado como o filho mais velho da parábola, se em algumas situações o nosso coração tem pulsado como este mau exemplo, dá tempo de mudarmos, ainda dá tempo de nós abraçarmos e entendermos o amor do Pai, porque o Pai fala conosco. Depois dessa conversa que ele tem com o filho, o pai da parábola tem com o filho, ele explica a justiça do amor, de receber nos seus braços, de dar o presente e de fazer uma festa. Nós queremos ver festa aqui, nós queremos ver festa lá em casa, num congresso, na rua, porque o filho mais novo está sendo recebido de volta. Fique de pé, nós vamos orar, Eu quero orar com você. Primeiro, se você se sente como o filho mais novo, está distante, errou, fez alguma coisa que não devia, está arrependido, nesta noite o Pai está de braços abertos para receber. Pode vir à frente, nós vamos orar junto com você. E todos esses irmãos estão aqui para abraçá-lo e se alegrar contigo. Ou talvez você veja que está imitando o irmão mais velho, está com o coração ressentido, parece que está fazendo as coisas na obrigação e não mais na voluntariedade. Parece que quando as pessoas vêm e há uma festa, você se sente humilhado, queria a festa para si, não está se sentindo disposto a ir atrás desse irmão mais novo. Quero orar por você, para que nesta noite o coração seja desperto, o coração seja quebrantado, para você ir em busca desta pessoa que o Espírito Santo te fez lembrar aí neste momento. E eu quero fazer um convite a todos os irmãos que desejarem, que querem ser verdadeiros imitadores de Jesus, imitador do Filho primogênito entre muitos irmãos. Venha à frente. É difícil ser parecido com Cristo, mas o Espírito Santo te ajuda. O coração amolece, as lágrimas vêm, a dureza, a meritocracia, todas as desculpas caem por terra, e o Senhor nos ajuda a alcançar aquele que está perdido, porque esse é o objetivo do Pai: reconciliar toda a família consigo e levar-nos para o céu junto dele. Vamos orar, feche os olhos, alguns irmãos estão chegando ainda. Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso sentir a tua presença e ser impulsionado por ti, a amolecer os nossos corações, sabendo que não somos dignos, não é o nosso mérito, não é o nosso esforço humano, mas é a tua misericórdia, a tua graça, que ainda permanecemos aqui porque tens guardado, Senhor. Mas que nós possamos ter este mesmo olhar que tu tens para conosco, tenhamos para com aqueles que estão distantes. Move-nos para irmos atrás deste irmão, desta irmã, que está como um filho pródigo distante do seu aprisco, perdido, sofrendo, entristecido, com o coração quebrado, mas desejoso de voltar. Talvez nessa noite clamando por alguém que estenda a mão, por alguém que o busque, por alguém que vá atrás. E nós queremos nos colocar nesta posição de missionários genuínos, que vão atrás desses que estão afastados e perdidos, e haverá reconciliação, haverá festa na tua casa, e nós nos alegraremos juntos, porque um irmão que estava longe retornou, porque o irmão que estava sem comunhão agora está sendo abraçado e recebido. Insiste conosco, Espírito Santo, faz-nos lembrar daqueles que estavam ao nosso lado e hoje estão distantes, faz-nos entender e vislumbrar as arestas do nosso coração que precisam ser trabalhadas, polidas ou talvez quebradas, para que possamos servir melhor, para que possamos amar de verdade, para que possamos ir em busca daqueles que tu tens lavado e remido por teu sangue, e é nossa responsabilidade alcançá-los. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu mover extraordinário nessa noite.